Vamos continuar com a premiação, então. Falar agora com a Patrícia Santos, CEO e fundadora da Empregue Afro. Ela vai falar um pouco sobre a importância da diversidade neste ano e as mudanças que foram provocadas por um 2020 tão atípico em relação ao que a gente já teve nos anos anteriores. A Patrícia vai conversar com a gente sobre o que mudou, de fato, na questão da diversidade em 2020. Tudo bem, Patrícia? Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela gentileza, a gente teve um probleminha, conseguiu fazer a conexão. Patrícia, de fato, há a impressão de que estamos ouvindo mais o tema diversidade na mídia, nas empresas. De fato, isso está ocorrendo? É sustentável? Ou é um pico ou é uma impressão? Não, a temática cresceu muito esse ano. Eu tenho percebido cada vez mais empresas investindo em diversidade. Não é moda, não é um pico, é estratégia de negócios. E cada vez mais as empresas têm consciência disso. E qual é a importância para o Brasil dessa mudança ou dessa evolução? Sim, o nosso país é muito diverso. Nós somos compostos de forma diversa, né? Nós temos uma maioria da população feminina, uma maioria da população que é negra, e quando a empresa investe em diversidade e ela consegue espelhar quem somos enquanto sociedade, ela tem benefícios em termos de lucratividade, ela exerce o papel social que toda empresa tem, e toda empresa deveria exercer, e ela também contribui para a redução das desigualdades, principalmente no nosso mercado de trabalho, que é tão excludente, né? Empresas que já praticam, empresas que querem ampliar, evoluir com mais força nesse sentido. O que uma empresa precisa fazer ou deve fazer para, de fato, promover maior inclusão? Eu acredito que as empresas investem em programas, aí sim, como você disse, consistentes e sustentáveis. As empresas decidem viver uma jornada de diversidade. Elas não corrigem as desigualdades em um mês, em 6 meses. Normalmente, a gente precisa de um ano, de 1 a 4 anos de programa de diversidade, de investimento nessa temática, para de fato tornar consistente e pensar em ações que envolvem desde políticas de compliance, políticas de ética, códigos de conduta, elaboração de censo, de diagnóstico e políticas de gestão de pessoas, com treinamentos sobre a temática para toda a empresa, recrutamento e seleção especializado de profissionais que representam a diversidade e programas internos de desenvolvimento desses profissionais para a ascensão cada vez mais de programas e pessoas que precisam estar em posições de liderança que representam a diversidade e que, infelizmente, por causa do histórico do nosso país, ainda não estão. A empresa que, de fato, investe em diversidade, ela reconhece a atuação principalmente nesses 4 pilares, que envolvem o jurídico, envolve a área de RH, envolve a área de comunicação e a própria área de diversidade. A vencedora do Prêmio de Diversidade e de Inclusão, ela comentou sobre políticas de educação corporativa como uma forma de promover a minorias a ter um acesso ao conhecimento que muitas vezes, por questões sociais mesmo, não conseguiram até aquele ponto. E assim promover, de fato, uma inclusão. Isso faz sentido? Faz sentido, desde que isso esteja alinhado a uma estratégia que envolve o negócio. Dá para pensar em estratégias de educação corporativa internas para promover cada vez mais o público interno, o cliente interno que representa a diversidade e que não tem as mesmas oportunidades. Dá para pensar em projetos sociais de capacitação para essas pessoas da diversidade antes que elas possam chegar até a empresa. Mas é importante, de novo, que tudo isso esteja alinhado ao negócio, que a empresa entenda o valor da estratégia. A educação, sim, transforma vidas, a educação corporativa é uma poderosa ferramenta que temos para a conscientização e para que as pessoas se desenvolvam cada vez mais. Mas ela sozinha não é uma prática consistente, porque senão fica aparecendo só marketing, sabe?
Patrícia, existe uma discussão de quem é o maior papel para promover a inclusão na sociedade brasileira. Se é do privado ou é do setor público. Faz sentido essa discussão? No final das contas, tem alguém, um dos lados, que tem essa responsabilidade? Eu acredito que todos nós temos a nossa responsabilidade individual. As empresas têm a sua responsabilidade como poder privado e o Estado tem a responsabilidade como poder público. A gente tem visto ao longo dos anos o poder público evoluir com a temática, com leis, por exemplo, a lei para a inclusão das pessoas com deficiência, lei de cotas nas universidades, lei de cotas nos concursos públicos, políticas públicas de formação, de desenvolvimento e inclusão das populações da diversidade no Brasil, mas não adianta só o poder público criar os incentivos, criar a lei e a iniciativa privada não praticar. Se todos nós somássemos forças, juntos nós teríamos uma sociedade cada vez mais igualitária. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue um mundo melhor para nós que representamos a diversidade, para as nossas empresas e para o Brasil de forma geral. Eu acredito nisso. Muito obrigado, Patrícia Santos, CEO e fundadora da Empregue Afro, falando aqui sobre as políticas e o trabalho da Empregue Afro para promover a inclusão no Brasil. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, sua gentileza e seu conhecimento. Muito obrigada, gente. Boa tarde.